Galera, aqui é o Tarcísio, não reparem na minha voz cavernosa nem na cara amassada, é uma gripe. E tô aqui mais uma vez para fazer resenha de jogo antigo, dessa vez falar sobre o Monstros, esse que você tá vendo aí atrás, esse que você tá vendo aqui, precisei cortar um pouquinho aqui, né? Então esse é o Monstros, deixa eu falar um pouquinho dele, ele é um RPG 95, deixa eu ver aqui. Era naquela época que os livros vinham sem data, era bem estranho. 95. Ele foi escrito pelo Arthur Weck e foi lançado pela editora Nova Weck. Atualmente a gente tem a editora Avec, que é o Arthur continuando, porque a gente tinha a editora Weck, que era da família do Arthur, né? Acho que era o pai dele que cuidava. Aí a editora parou um pouquinho, depois voltou com a Nova Weck na década de 90 e depois, nos 2000, virou a Avec, tá bom? Talvez eu tenha falado tudo errado essas informações, mas em linhas gerais foi isso que aconteceu. E esse daqui foi o RPG na década de 90, por volta dessa época. A maioria das editoras estavam lançando alguma coisinha de RPG e a editora, a Nova Weck, lançou Monstros. Por quê? Porque a Weck, ela também tinha uma parte de lançar HQs de terror e tudo mais nacionais. Então, esse livro aqui, ele tem várias influências aí dessa versão mais dessas histórias de quadrinhos que eram muito famosas na década de 70 e 80. Só que é um RPG de humor. Então essa capa aqui, né, que parece uma capa bem assustadora, esse é um monstro, meio lobisomem, meio Blanca. E bem legal, bem no estilo das capas de HQs que a gente tinha mesmo. Mas se trata de um RPG bem humorado, eu diria que de um RPG escrachado, assim. É um humor elevado num nível muito alto. Que chega a ser escrachado. E uma coisa que precisa ser dita logo de cara, né, é que esse livro ele nunca seria lançado hoje em dia. Ele é um livro que toda a linguagem dele, a forma de apresentar alguns vocábulos, ele jamais seria aceito hoje, né? O livro se apresenta como politicamente incorreto e de fato ele é. Então tem várias palavras que hoje para o nosso ouvido soam bem erradas dentro do contexto. Então esse livro, se ele fosse lançado, ele precisaria passar por uma repaginação de linguagem, não de tom. Acho que o tom, ele é um tom engraçado, cômico, leve, mas ele tem várias passagens que realmente jamais seriam publicadas hoje. Assim, se fossem, geraria reações assim bem extremas. E de fato, eu acho que realmente tem muita coisa aqui que hoje em dia, assim, com o filtro do tempo, com os avanços de certas questões que foram discutidas muito ao longo das décadas, né? Já vai fazer 30 anos isso aqui, realmente não há mais espaço no nosso mundo para certas colocações que tem aqui. Então essa é minha análise, ao mesmo tempo em que realmente isso daqui, gente, é a cara dos anos 90. A gente não pode esquecer que os anos 90 tinha aqueles jogos de videogame super apelativos, né? Super apelativos no sentido de explorar a sensualidade de certos personagens. Você tinha a Image Comics, e aqui no Brasil você tinha os quadrinhos de heróis que estavam começando a vir, como o Futinha, o Goddess, Lua dos Dragões, que estavam entrando bem nessa estética também, muito material publicado nessa época. Então é um produto do seu tempo. Deixando de lado essas questões polêmicas, o que a gente tem aqui é um RPG divertido que te permite jogar com monstros, só que são monstros no sentido mais monstruoso da palavra, sabe? Então, os atributos, por exemplo, ele trabalha com 8 atributos, e um dos atributos, por exemplo, para você ter uma ideia, que é um atributo positivo, é o chamado grossura. O que é a grossura? O quão mal educado e grosso e rude o seu personagem é. Mas isso não quer dizer que você precisa interpretar isso dentro do jogo. Esse não é um jogo de roleplay,
pesado e tudo mais, né? Então, e aqui a inteligência também, você tem um atributo que é o chamado miolo, que quando você é um monstro, para cada ponto de miolo você tem que gastar 3 pontos da criação de personagem, sendo que geralmente é 1 para 1. Ou seja, é muito difícil você criar um monstro inteligente. Os atributos eles variam de 1 a 9, e os testes eles são bem simples, porque além dos atributos você tem as habilidades, vantagens e desvantagens. Então quando você vai fazer um teste, você soma uma habilidade, mais o atributo, mais qualquer bônus que venha de alguma vantagem ou situação, e você tem que tirar um número maior que o desafio aqui, né? Que é chamado de nível de dificuldade. Então é bem simples o sistema, a parte de criação de personagem é bem rápido. Uma coisa bem estranha que eu acho aqui é a estrutura do texto mesmo, né? Porque primeiro você tem aqui, logo na página 7, apresenta as vantagens, desvantagens e habilidades, uma lista de cada uma, só que elas só vão aparecer detalhadas e você realmente vai entender como elas funcionam no apêndice. Então eu achei bem estranho colocar uma regra oficial, importante para o livro, que vantagens, desvantagens e habilidades são parte das mecânicas principais, na parte de apêndice. Eu achei bem escrito, bem lá no final mesmo. Outro sinal da década de 90. Tem coisas interessantes, tem coisas muito interessantes aqui, por exemplo, a iniciativa. A iniciativa é bem legal porque você rola a iniciativa e dependendo do teu valor de iniciativa, se ele for muito alto, você ganha ações extras. Então você pode ter 2, 3 ou, numa coisa muito hipotética, até mais ações extras. Eu acho isso muito interessante. Sabe, a iniciativa não só determinar a ordem que você vai agir, mas de repente você é tão rápido que você vai conseguir desempenhar mais de uma ação. Eu achei essa regra muito, muito boa mesmo, né? E é interessante porque assim, é um sistema simples, mas ele não chega a ser minimalista, tá bom? Por exemplo, as regras de combate você tem que ler com uma certa atenção, tem bastante minúcias aqui. Também não é um Tagmar da vida, não é um D&D 4ª edição, mas também não é minimalista. Então, o conceito de jogo simples na década de 90, ele é muito diferente do conceito de jogo simples que a gente tem hoje. Se você pegar até mesmo jogos que na época eram considerados jogos minimalistas, por exemplo, na época surgiu Mulheres Machonas Armadas até os Dentes, né, que era apresentado como um sistema minimalista, mas você vai ler e quando você compara com Dominus ou com Lasers and Feelings, é outra pegada, outra pegada. Eu acho que talvez o sistema de minimalismo de verdade começou a aparecer com o que a gente tem hoje com o 3D&T, mas não foi tão comum assim na década de 90. Temos as armas, que também tem umas regras assim bem completas, ainda que não complicadas. Tem regras para mágica, porque um dos atributos é o mágica. Seu monstro pode usar magia, né? A magia tem grandes chances de dar errado. E depois a gente tem ideias para mundos, que é de longe a melhor parte do livro, que ele dá dicas de como, porque na verdade você tem um método de criação de monstros aqui, de uma forma escrachada, algumas dicas de como vai funcionar, mas você não tem um cenário acoplado, né? Nem mesmo um cenário que de repente faria menção aos gibis de terror, não tem. Então aqui ele dá várias dicas, por exemplo, na pré-história estilo família dinossauro, que eu achei bem interessante. Você tem dicas de como trabalhar isso na fantasia, no cyberpunk, bem legal a dica do cyberpunk, futuro apocalíptico, guerrilha nas estrelas, jornada estelar, né? Você tem um que é bem legal, que funcionaria como um multiverso, que é no Triângulo das Bermudas ou numa passagem intertemporal, que aí você pode fazer cada aventura num local, num tempo diferente. Você pode fazer aventura de supers, né? E tem um mini cenário aqui, uma mini aventura, que
que faz uma paródia do King Kong, que ele é um monstro que você precisa enfrentar, e depois ele tem mais coisa de cenário. Isso também é estranho, porque ele apresenta a questão do cenário aqui, ideias para mundos, depois ele corta aqui e apresenta o apêndice. Aí tem o apêndice 1, vantagens, o apêndice 2, desvantagens, e o apêndice 3, habilidades. E aí depois tem o apêndice 4, que é um exemplo de criatura. Eu acho interessante, esse eu acho bacana, tá no apêndice. E tem mais uma parte aqui. Deixa eu ver. Bom, enfim, esse é o livro, ele é curtinho. Ele tem 54 páginas, 56 se você considerar a ficha de personagem. E é isso. É um jogo que passou meio batido na década de 90, tanto é que eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo de resenha do Monstros, né? Ele é um produto do seu tempo, ele tem alguns momentos divertidos, ele tem alguns momentos que realmente você fala, meu, isso daqui nunca seria lançado, e não falando negativamente, eu acho que realmente tem alguns trechos aqui que eles soam problemáticos hoje, né? Não estou falando de politicamente correto nem nada, mas que realmente não tem necessidade de terem sido escritos dessa forma no mundo de hoje. Mas ele teve a sua importância aí. Ele surgiu numa época em que estavam começando a surgir a se popularizar esses RPGs de humor, porque você tinha muita fantasia naquela época, você tinha muito jogo sério como Cyberpunk, Shadowrun, e aí foi na mesma época que traduziram o Toon aqui pela Devir, você teve o 3D&T saindo, no Encontro Internacional você teve o Mulheres Machonas Armadas até os Dentes, depois você teve aquele das Freiras, que eu não me lembro o nome. Então ele meio que veio dentro dessa nova onda de RPGs mais leves e humorísticos, né? E uma época em que se você pegar também, e é interessante, por isso que eu falo que a gente não tem como realmente condenar isso aqui, porque se você pegar o humor que passava na TV, por exemplo, eu não sei se já existia Cacete e Planeta, mas eu acho que sim. Num Cacete e Planeta, né, você percebe que isso daqui é muito mais leve do que aparecia num Cacete e Planeta, na questão de vocabulário, de termos e tudo mais. Então é um fruto do seu tempo. Foi legal ter conseguido esse livro, entrou aqui pro meu acervo. Eu ainda não joguei, não sei se eu vou jogar de verdade assim. Até agora não me veio vontade de ter esse tipo de experiência, mas é um lançamento aí que faz parte da história do RPG, né? E essa capa é muito bem feita, né? Eu estou tampando logicamente aqui uma parte, mas é uma capa que, do ponto de vista técnico, ela é bem interessante para quem curte as histórias de terror, as HQs de terror da década de 80 e 90. Eu lembro que na década de 90 a Ed Ouro lançava a coleção Assombração, né, que lembra muito, e essa capa foi feita por um cara famoso, deixa eu ver quem que fez. É pelo Celso Nascimento Teixeira. É isso aí. Então é isso, gente. Temos aqui Monstros, talvez a primeira resenha desse RPG aqui. Então, um abraço, a gente se vê.